Olá, vamos a mais um programa da série Naturalizando a Harmonização. Esses episódios que a gente tem feito são episódios aqui na temporada de inverno em Campos do Jordão, em São Paulo, Serra Paulista. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que mais chega até mim em perguntas. Essa foi uma da pergunta da Maria José, mas é uma pergunta que chega sempre em nossas redes sociais, diretamente a nós, e é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que de repente você pode se encaixar nessa situação se você é paciente, ou se você é profissional, acredito que seja também. Entenda desse processo, os seus pacientes cheguem reclamando com você sobre isso. Posso fazer algo para diminuir o volume do meu rosto? O volume do meu rosto. Essa é a nossa pauta de hoje, o nosso Naturalizando a Harmonização, depois da vinheta. Bom, uma das perguntas que mais chega para mim: doutor, meu rosto está volumoso, fiz uma harmonização, não gostei. Já passou o tempo que eu fiz essa harmonização, não gostei, queria fazer algo novamente, porém vejo meu rosto com grandes volumes. O que fazer? Antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você desse aqui a inscrição no canal, se você não é inscrito, acionasse o sininho de notificação e encaminhasse esse vídeo para a maior parte dos seus amigos possíveis, para que a gente pudesse abrir um bate-papo sobre isso. Eu acho que é uma das situações mais difíceis dentro da harmonização. Faces pesadas e faces medianamente pesadas. As faces leves, normalmente com mais tranquilidade. Pelo menos essa é a opinião humilde aqui de Sandro. Tá bom? Vamos lá. Hoje, quando chega um paciente no consultório querendo uma harmonização leve, e tem um rosto pesado, uma das coisas que eu proponho em primeira mão, depois de uma avaliação, depois de um planejamento muito criterioso, é exatamente o processo de diminuição desses rostinhos gordurosos que aumentaram com o passar do tempo, mesmo para pacientes que tenham um ganho mais peso, ou mesmo para pacientes que não tenham ganho peso e tenham simplesmente os rostinhos gordurosos da face aumentados. Essa é uma das coisas que a gente mais propõe. E a partir de quando é feito isso? Para mim, ao meu ver, é logo em primeiro momento. O paciente tem volumes grandes no rosto. Hoje nós conseguimos fazer pertuito de 2 milímetros na região de pré-tragos e fazer toda a região de face, de diminuição de pesos nessa região de face. E por um pertuito na região submentual, conseguimos fazer toda a região cervical do paciente em sessão única ou, às vezes, dependendo dos grandes volumes, em sessão dupla. Uma sessão para fazer a região cervical, preparar, fazer ângulo cervical e preparar esse rosto para depois ele ser desenhado. Rosto com grandes volumes na porção de terço médio, não adianta você pensar que em uma sessão, às vezes, você vai conseguir diminuir. Lembre que você não está fazendo milagre, você está fazendo rejuvenescimento. E esse processo pode demorar um tempo para você conseguir. Uma pessoa que já vem há algum tempo sofrendo com envelhecimento, como todos nós estamos aqui, estamos sofrendo com envelhecimento, ela tem que brigar contra o envelhecimento, mas num passo a passo muito tranquilo, nada de exagero, nada de grandes volumes sendo feito, e automaticamente modificações de padrão, como essas perguntas que chegam até mim. Pessoas que já fizeram e que querem agora uma porção mais leve, ou que querem desfazer ou querem um rosto mais leve agora. Então a liposcultura, ela veio exatamente nessa pegada de diminuição de volume da face, esvaziamento da face, como a gente chama. Nós estamos vivendo a era do vazio, como muitos profissionais da cirurgia plástica vêm falando, que é a época dos pacientes querendo esvaziar, querendo tirar o peso que foi colocado com ácido hialurônico. E chegam até nós buscando a diminuição de pesos depois da colocação de ácido hialurônico, ou melhor dizendo, procurando a diminuição de volume depois da colocação de ácido hialurônico, querendo tirar a harmonização feita. E outros chegam querendo um rosto mais leve, tendo rostos pesados. Até bem pouco tempo atrás a gente não tinha muito o que fazer. E em 2017 eu criei o processo de trabalhar a região de face por pertuito de 2 milímetros. Começamos com 1 milímetro e 2 milímetros hoje, que a gente consegue acessar
toda a região de face. Óbvio que todo esse processo, todo o trabalho de estudo dessa definição de face através de um pertúrgio de 2 milímetros partiu dos princípios da cirurgia plástica, que faz uma incisão, descolamento, e a gente queria fazer algo que pudesse ser dentro da harmonização para o cirurgião dentista também fazer, dentro das técnicas que nós chamamos de lipoplastia mecânica, que está no rol de atuação do profissional cirurgião dentista. Se você é médico, não tem problema nenhum. Se você é de outra área da saúde, por exemplo, essa técnica que a gente está falando hoje, de lipoplastia mecânica, ela não cabe no rol de outros profissionais. É uma técnica cirúrgica, então ela não cabe no rol nem da biomedicina, farmácia e de certos outros estetas em geral, porque é uma técnica cirúrgica. Somente cirurgião dentista e médico podem fazer, ok? Mas você que participa desse processo da saúde de estética do seu rosto, do rosto do seu paciente, é muito importante que você esteja aqui, se é o seu caso, que você entenda esse mundo, para que você consiga indicar esse processo, tá bom? Vamos voltar então à lipoplastia, à lipoescultura de face, cérvico-facial e de face, especialmente quando o rosto está pesado. Então hoje nós entramos nesse processo de diminuição dos coxins gordurosos da face. Observamos o seguinte, observamos que 30 a 40% da qualidade dessa pele já melhora nesse processo. 30 a 40% melhora no processo de você tratar já o volume de gordura da face. Isso, claro, porque é gerado um processo de bioestimulação na região através de trauma. Você faz um trauma tirando gordura daquela região, fazendo desenho de área blush e fazendo um processo de diminuição desses volumes com técnicas muito bem definidas, muito bem detalhadas, estruturadas e com casuística muito grande desde 2017 para cá, mais de 5 mil casos executados, né, por nós e nos cursos que a gente dá para o Brasil e exterior. Voltando então ao assunto de como fazê-la, passo a passo, cervical, ângulo e depois a parte de face. Se temos muitos volumes, é assim a sequência que temos que fazer. Então, grandes volumes nós trabalhamos por etapas, porém conseguimos resolver todos os casos de todos os pacientes com grandes volumes. Aí você pode me perguntar, Sandro, o paciente que está muito sobrepeso, muito gordinho, muito acima do peso, é indicado fazer? Teoricamente não, mas no próximo episódio a gente vai falar sobre exatamente os pacientes com sobrepeso. Qual é a nossa visão disso e qual é o nosso procedimento relacionado a isso. Espero que a gente tenha aberto aqui uma conversa interessante falando de diminuição de pesos primeiro, antes de fazer as harmonizações clássicas. E a pergunta da Maria José feita, a gente diz o seguinte: pode sim, Maria, e a gente consegue diminuir os pesos através do processo de lipoescultura, cultura dos coxins gordurosos, removendo gordura de região onde você ganhou o volume e levando para as regiões aonde perdeu o volume, todas as regiões, mento, malar, olheira principalmente, em toda a volta a gente consegue fazer a lipoenxertia, a utilização dessa gordura, a lipoenxertia, e não desperdiçamos esse processo. Então a lipoescultura é sempre nosso primeiro passo para a execução desse processo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio.